Eu estou super aberta a gente conversar, a trabalhar junto, enfim, fiquem à vontade. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje, baseado também na temática da semana, é um pouco do diálogo mesmo entre ciência da informação, a ciência de dados e algumas competências que o pessoal sempre deixa no detalhe para o que eles chamam de profissional do futuro, né? Que é esse profissional que mexe com dados. Então, qual que vai ser nossa agenda hoje? Eu vou falar um pouco de mim, um pouco da Ambev, um pouco de dados, como que é o dia a dia, o que a gente faz, né? Alguns projetos, como que funcionam os diálogos, né, que eu estou propondo aqui. E também a gente deixa as perguntas para o final. Então, falando um pouco de mim, como o pessoal falou na introdução, eu sou formada em matemática, eu tenho toda a carreira acadêmica, então eu fiz meu MBA, eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado. No doutorado eu tive a oportunidade, na verdade, muita sorte de fazer o sanduíche, foi uma das últimas bolsas assim, que eles realmente aprovaram dos programas de sanduíche. E aí, quando eu estava terminando o meu doutorado, eu fiz tudo na Unesp de Marília, né, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Quando eu estava terminando o meu doutorado, um pessoal entrou em contato comigo pelo LinkedIn sobre uma oportunidade de trabalhar na cervejaria Ambev, né? Na época, eu era bolsista, professora substituta, né? Fazia estágio de docência, dava aula na Unesp e prestava consultoria estatística. E aí eles viram meu perfil, eles estavam começando uma área nova chamada Advanced Analytics, lá na Ambev, que eu vou explicar um pouquinho, e entraram em contato comigo, eu achei que era uma oportunidade boa, larguei minha bolsa e fui. E aí, dentro da Ambev, também vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto bem legal, num programa de incubadora de startups, no Vale do Silício, e que foi destaque internacional. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu venho trabalhando nessa parte. Falando um pouquinho da Ambev, não sei se alguém não conhece a Ambev aqui, hoje a gente é a maior cervejaria do mundo, né? Aqui no Brasil a gente é conhecida como Ambev, mas no mundo a gente é conhecido como ABI, né? Anheuser-Busch InBev. A gente é líder global do mercado de cerveja, a nossa receita é bem alta e a gente tem um portfólio muito diverso. Então, por exemplo, se vocês já tomaram Brahma, Skol, Original, Boêmia, todas nossas. Então, eu trouxe um overview aqui, eu não sei se tem alguém que não conhece a Ambev, mas só para ter uma noção aqui, que a gente já está no mercado há muito tempo, e começando mais ou menos no final de 2017, a gente começou nessa área de Advanced Analytics lá. Mas vamos para o que importa, né, gente? Como eu falei para vocês no comecinho, a gente vai falar um pouquinho do que são os dados, como que a gente trata deles, o que está acontecendo hoje no mundo. Então, eu acho que essa figura ela exemplifica bem tudo o que acontece hoje em um minuto na internet. Essa figura, ela é um compilado de 2019 e esses dias eu estava procurando o de 2020 e é muito engraçado a gente ver que o ano passado a gente meio que tinha uma vida normal na internet, né? Obviamente a gente compartilha muitos dados, né? Então, por exemplo, são 188 milhões de e-mails, 231 mil mensagens de Skype por minuto, por dia, né? Instagram, vários swipes no Tinder, né? Então, assim, são muitas coisas. E aí eu estava procurando uma atualização dessa figura e eu achei alguma coisa muito parecida com essa que está sendo exibida aqui, mas mais ainda com aplicativos, por exemplo, de reuniões como esse, né, o Google Meet, o Zoom, o Microsoft Teams, eles estão sendo muito mais utilizados. Então, se a gente já estava consumindo dados e fabricando dados, esse ano, então, a gente está fabricando muito mais. E só um adendo aqui, que 90% dos dados foram criados nos últimos 2 anos. Então, esse rápido avanço da internet, de redes sociais, principalmente, tem contribuído muito para isso, e tem dobrado a cada ano. Eu estou curiosa para ver como que vai ser esse ano, porque a gente passou muito mais tempo em casa, né? Então, provavelmente triplicou isso aqui. E quando a gente fala de dados, assim, principalmente quando a gente fala de Big Data, que eu vou explicar mais ou menos mais para frente o que é,
a gente precisa de alguns parâmetros. Então, quando a gente fala de dados normais, é exatamente o que a gente faz todo dia. A gente dá um like, a gente compartilha um arquivo por e-mail, e tudo, a gente passa uma mensagem e tudo mais. Quando a gente fala de Big Data, existem alguns parâmetros que devem ser seguidos. Por exemplo, o volume de dados é muito grande. Então, a gente não está falando de Big Data, por exemplo, um arquivo Excel com 100 linhas. A gente fala de um arquivo com bilhões de linhas, em comparação com o que a gente usa hoje, né? Então, a gente tem volume, que seriam essas 2 bilhões de linhas, a gente tem uma variedade, ou seja, não é um tipo só de dados que a gente vai utilizar, a gente pode usar tabelas, a gente pode usar texto, a gente pode usar imagens, a gente pode usar outros tipos de dados que são gerados por IoT, a gente fala de velocidade também, ou seja, a gente precisa de uma cadência para gerar esses dados, sempre não é uma coisa que estática, né? A gente sempre está gerando esses dados e normalmente é numa velocidade que já está combinada. Então, por exemplo, esse relatório de 2 bilhões de linhas eu vou gerar todo dia às 8 da manhã. Então, a gente precisa ter todo esse business estruturado por trás. E também veracidade, né? Veracidade eu considero um dos mais importantes. Hoje a gente já vê, assim, artigos falando de 8 Vs. No começo eram 4 Vs. Mas a gente já vê muitos artigos falando em muitos Vs aí, por conta dessa variabilidade, inclusive, do Big Data. E falando da veracidade, é um ponto muito importante, porque hoje a gente vê muito fake news. E isso acontece nos dados também. São dados gerados errados, ou são manualmente gerados errados, ou gerados por máquinas erradas, a gente tem sempre que estar de olho nisso. Então, esses são alguns dos parâmetros que a gente considera quando a gente fala de Big Data. E da onde vem esses dados? Né? Eu fico falando que tem muito, tem todo o tempo, são bilhões de linhas, da onde vem isso, né? Então, como eu falei para vocês, eles são gerados de muitos lugares diferentes. Então, por exemplo, os chats que a gente utiliza, fotos, vídeos, comentários, likes. Imagine, todas as redes sociais que vocês usam, a gente consegue puxar dados e analisar eles e montar um perfil da pessoa, da persona, na verdade, que você é, do que você gosta, o que eu tenho que disparar para você olhar, o que você vai gostar, o que você vai comprar, e assim por diante. Também a gente tem metadados, né, que são os dados sobre dados, e são as informações que a gente tem sobre todos esses dados que são gerados. Por exemplo, fotos, e-mails, tudo dentro das redes sociais, aplicativos. O Twitter, por exemplo, um tweet só tem mais de 120 metadados. Então, é muita coisa que dá para analisar. E os famosos IoTs, né? IoTs é em inglês para Internet das Coisas, que são nada mais do que coisas ligadas à internet, né? Produtos ligados à internet, que geram informação para a gente. Então, por exemplo, lá na Ambev a gente tem muito linha de produção. Então, a gente tem uma linha de produção de garrafa. Então, a gente tem todos os dados e os metadados sobre o que está sendo produzido, que hora que foi produzido, se parou, se deu uma pausa, se continuou, quando liga, quando desliga e tudo mais. Monitoramento também dessas aplicações. E aí, em diversos domínios também, como, por exemplo, administração de energia, sistema de saúde. Vou citar aqui também uma coisa que está muito popular agora, que são os wearables, né? Por exemplo, os smartwatches que a gente usa, ou então os aplicativos que a gente usa para correr, para praticar algum exercício, e assim por diante. E sistemas também podem ser sistemas básicos de qualquer lugar que você tenha algum dado imputado. Por exemplo, na Ambev, como é uma empresa muito grande, a gente tem um sistema de vendas, por exemplo, quanto de cerveja que a gente vendeu, qual que é o volume, quanto que está custando. Então, os dados vêm desses sistemas também. E como que eles são, né? Eu falei para vocês, então, que quando a gente fala de Big Data, a gente precisa de alguns parâmetros. E a gente pode analisar alguns tipos de dados diferentes. Os mais comuns são esses estruturados e os não estruturados. Os estruturados, eles são dados basicamente igual você vê numa planilha de Excel. Então, são várias linhas e várias colunas, e realmente você consegue estruturar eles por variáveis e tudo mais. Normalmente, esses dados estruturados, eles estão presentes em base de dados e sistemas. E os dados não estruturados já é
um passo mais para frente, que são vídeos, são áudios, textos, que a gente consegue analisar também, mas não da mesma maneira que os dados estruturados. E aí a parte mais interessante é o que a gente faz com esses dados. Com certeza vocês já viram essa figurinha da esquerda aqui em algum lugar, que mostra, né, os dados e como eles se transformam em informação, depois em conhecimento e depois em insight. E é basicamente isso que a gente faz. A gente coleta um determinado tipo de dados que a gente quer de um determinado domínio, seja vendas, seja logística, seja financeiro. No meu caso, financeiro, eu trabalho na parte de finanças da Ambev, então a gente coleta esses dados e aí a gente tem toda uma metodologia para coletar, onde a gente vai armazenar, como que a gente vai deixar disponível, quem que vai poder acessar. Tudo que a gente faz, toda essa cadeia de metodologia que a gente tem, existem diversas opções e várias pessoas que são habilitadas para fazer isso. Então, depois que a gente coleta esses dados, a gente organiza eles, né, para a gente ter uma informação que você consegue bater o olho e ver alguma coisa, mas o que importa mesmo é o que você faz daí para frente, que é toda a sua modelagem, você faz estudos estatísticos e aí você consegue fazer análise de negócio, você consegue fazer visualização também, seja um gráfico, ou o que eles chamam de dashboard, né, que é uma coisa mais dinâmica, e o finalzinho, a ponta, que é o mais interessante, que são os algoritmos, que a gente pode prever o que está sendo feito, então daqui para frente como que vai ser as coisas, o prescritivo, que ele vai prever e vai dar uma solução para aquilo, e os algoritmos de otimização, que vai mais ou menos balancear e achar um meio termo. Por exemplo, no caso de financeiro, qual que é o limite de crédito ideal para o meu cliente? Então, a gente tem muitas variedades aí do que pode ser feito, desde do dado cru mesmo, dado da fonte, até a tomada de decisão. E por que agora, né? Bom, agora, como eu falei para vocês, é o boom da geração de dados, né? A gente está gerando aquele monte de dados toda hora, e o que permite a gente a fazer essa manipulação e essa análise são os avanços que a gente vê na tecnologia, né? Então, por exemplo, há uns 10 anos atrás, você não ouvia falar em cientista de dados, você ouvia falar, no máximo, um estatístico que faz modelagem. E esses caras eram muito escassos também, era muito difícil você encontrar, assim. E agora, por conta desses avanços na tecnologia, a gente tem armazenamento em nuvem, a gente tem diversos algoritmos, a gente tem linguagens de computação muito acessíveis para a gente. Então, a gente consegue renomear todas essas pessoas e atribuir realmente tudo ao papel delas, né? E também a cultura analítica, que é uma parte muito importante. Por conta de toda essa transformação que eu mencionei, as empresas, principalmente as mais tradicionais, elas vêm passando por o que a gente chama de transformação digital. Então, por exemplo, uma empresa de, sei lá, 100 anos, como é o caso da Ambev, nem sempre tudo foi acessível a um computador, nem sempre tudo foi feito numa tabelinha bonitinha. A gente tem coisas que eram feitas à mão, entendeu? Muito tempo. Então, a gente passa por essa transformação e está passando agora, inclusive em 2020, né, para ter certeza de que no futuro a gente vai conseguir manipular tudo isso, tomar decisão realmente que não seja enviesada, né, que não seja no palpite humano, que seja mais baseado em dados. E, então a gente vê essas empresas que são mais tradicionais fazendo isso, e as empresas que já nasceram nesse boom, já implantando uma cultura analítica, que as empresas que a gente tenta copiar e que pessoas como eu, é o sonho trabalhar lá, né? Por exemplo, o Google, ou a Tesla, ou o Facebook, essas empresas de tecnologia que já implantaram essa cultura analítica desde quando elas foram criadas, né? E por que isso acontece, então, né? Um tempo atrás, uns 12 anos atrás, mais ou menos, saiu um artigo falando que o cientista de dados era o trabalho mais sexy do século XXI. E todo mundo ficou assim, mas o que é isso, né? O que é o cientista de dados? E para a gente entender isso, a gente tem que entender o que tem por trás. Não é só o cientista de dados que é valioso. O que realmente tem valor são os dados.
E aí a gente volta para esse artigo que fala que os dados são o novo petróleo. Mas por que isso? Quando você tem um monte de dados crus, você não consegue fazer nada com ele. É a mesma coisa do petróleo. Se você não refinar o petróleo, você não consegue utilizá-lo. Ele precisa ser refinado em todos os steps que ele tem. Por exemplo, gás, plástico, todos os produtos químicos, e aí ele se cria numa entidade valiosa. E é a mesma coisa com os dados. Você tem os dados crus, mas se você não tem uma pessoa que sabe do negócio, que sabe fazer análise estatística, ele não serve para nada. E aí, a gente volta para esse artigo de 2012, que fala que o que eles chamam de sexy são essas qualidades raras que são muito procuradas e que tem algumas pessoas que conseguem juntar todas elas no mesmo pacote e fazer esse tipo de trabalho. Então, esse artigo foi escrito pelo DJ Patil, que era o cientista de dados da Casa Branca. Então, é muito interessante, se vocês quiserem procurar, e eles explicam exatamente qual que é o papel do cientista de dados e por que eles falam que é sexy. Como eu mencionei, há uns anos atrás a gente não tinha essa nomenclatura, né? Então, com esse boom de tecnologias, a gente passa a ter. E também porque é muito falado, né? Muito hype. Existe muita demanda de mercado. Muita. Então, assim, a IBM, nesse artigo que eu peguei, eles estão prevendo aqui a demanda, esse artigo é do ano passado, tá? A demanda de cientistas de dados crescer em 28%. Então, você pega, por exemplo, um emprego comum. Que tipo de emprego que tem uma demanda de 28%, assim, em 2 anos? É muito raro você ver isso. Então, as pessoas estão se preparando, aprendendo esse tipo, as skills do que é um cientista de dados para poder, daqui para frente, seguir nesse mercado. Como eu falei, eu não vou tentar evangelizar ninguém, só vou mostrar um pouco do meu ponto de vista e de tudo que eu aprendi até agora. E aí, eu trago uma questão aqui que, quando eu estava estudando, assim, ciência de dados, como eu sempre tive um pé mais na parte de ciências exatas, sempre ficava na minha cabeça. Eu li algumas coisas eu entendia, algumas coisas eu não entendia, porque eu nunca tinha visto. E quando a gente não... Até você entrar no mercado e ver realmente o que é, você fica meio confuso. E aí eu ficava, putz, mas qual que é a diferença, né? O que é Big Data? O que é Data Science? Qual que é a diferença disso? E aí eu descobri, mesmo que meio na prática mesmo, a diferença. O Big Data, como eu falei, né, que em tradução livre seriam, sei lá, muitos dados, é literal mesmo. São esses dados que você não consegue armazenar utilizando métodos e ferramentas tradicionais. E eu cito aqui o Excel, que é o mais fácil, que todo mundo já teve contato com algum software de planilha, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer algum estudo relacionado a Big Data, você não consegue abrir no Excel, por exemplo. Você precisa de outras ferramentas. E aí que a inovação chega, né? Que os avanços tecnológicos ajudaram. E para a gente extrair insights desse montão de dados, como eu falei para vocês, a gente precisa de uma metodologia. E a metodologia que foi renomeada, né? Que já foi estatística, já foi matemática, já foi computação, agora é tudo um pacote só, eles chamam de ciência de dados, que é um campo multidisciplinar que utiliza todos esses métodos, processos, algoritmos para a gente conseguir extrair o conhecimento, gerar insights e tomar uma melhor decisão que não seja simplesmente baseado num palpite. Então, a gente tem diversas áreas, como eu mencionei até agora para vocês. A gente tem desde a gente armazenar todos esses dados, até a extração, análise, fazer as análises estatísticas, até design de produto, programação, a parte de negócio e até, em algumas empresas, a gente tem essa parte de pesquisa. Então, como diz lá o primeiro artigo que eu trouxe para vocês, a Big Data é o combustível que a gente precisa encontrar as respostas por meio da ciência de dados. Então, um exemplo aqui, o que acontece? Tem muita empresa que gera dado toda hora, não está armazenando, não está fazendo nada e continua tomando as mesmas decisões. E aí, por exemplo, agora vem o Covid, começa a mandar embora as pessoas, o que você faz, né?
Como que você lida com isso? Você precisa de um olhar mais analítico. Então, quais são os desafios de uma empresa para você implantar alguma coisa assim? Quando você lida com grande volume de dados, você corre o risco de perder muita informação. Por conta de armazenamento, isso é real. Então, se você não sabe onde armazenar, às vezes você armazena no lugar errado, você acaba perdendo informação, você não consegue extrair a informação de um jeito confiável, e você precisa tomar suas decisões. Então, o que você faz? Você contrata um profissional, o que a gente chama de profissional de dados, né, que existe um leque hoje, não é só o cientista, eu falo porque é o meu ponto de vista, que eu posso falar, mas existe um leque muito grande. E esse profissional, ele vai identificar todas as oportunidades de negócio dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se você tem um sistema de vendas, mas você não tem um sistema de vendas que é otimizado por sazonalidade. Por exemplo, você vende lá a sua cerveja, mas você não sabe quando que vende mais, se é no verão, se é no inverno, quem que está te devendo, quem que não está. Então, você não olha para isso, você continua fazendo seu negócio. Então, esse profissional de dados, ele vai dar uma olhada geral nisso e vai propor todas as possibilidades possíveis, desde um algoritmo extremamente elaborado a uma análise mais básica ali no Excel que você consegue mostrar um resultado mais rápido. Olha, eu fiz uma conta rápida aqui, você vende cerveja mais no verão, é isso mesmo? O que você acha da gente fazer umas promoções assim, sabe? Então, esse profissional, ele sabe o que o cliente precisa. E aí, com isso, a gente tem alguns resultados, assim, dependendo, obviamente, do que você vai fazer, você consegue reduzir muito os custos, porque você sabe exatamente onde alocar o seu dinheiro. Você pode, por exemplo, fazer uma campanha de marketing baseada em analytics, né? Então, você consegue medir essa efetividade, se realmente você alcançou as pessoas que você queria. Você pode também desenhar, por exemplo, um processo para você lançar um novo produto. Para quem? Como que você vai fazer propaganda, por exemplo? Para quem que você vai lançar? Qual que é o seu público-alvo e tudo mais? Tudo isso envolve o profissional de dados, tá? E como que a gente faz isso? É muito parecido com o que a gente faz na faculdade, tá? O que a gente chama de método científico. Quem já fez iniciação científica já lidou muito com isso, mas o fluxo da ciência de dados é mais ou menos parecido. Então, assim, como eu falei para vocês, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa entender um pouco do negócio, vai propor uma função aqui e ali, e o método científico é mais ou menos isso. A gente vai observar o que está acontecendo, fazer nossos questionamentos, levantar nossas hipóteses, e a partir dessas hipóteses a gente vai começar a responder questões. Então, por exemplo, a hipótese eu vendo mais cerveja no verão. Como que eu vou responder isso? Eu vou buscar nos meus dados, respostas para endossar o que eu estou fazendo. E aí eu vou ver se a minha hipótese é válida ou não, né? E aí, em cima disso, a gente faz diversos experimentos, pode fazer algum tipo de campanha ou não, algum tipo de análise estatística, tira a nossa conclusão. Mesma coisa quando a gente vai fazer resolver um problema de ciência de dados. A gente vai definir um problema, normalmente é o que você quer prever, né? Porque quando a gente fala existe um leque muito grande de profissional de dados, né? E quando a gente fala especificamente de cientista de dados, a gente fala muito em algoritmo preditivo. Então, normalmente, mas não sempre, o nosso problema é o que você quer prever. Eu quero prever quanto de cerveja eu vou vender o ano que vem. É uma das questões. Então, se você trabalha em outro tipo de empresa, a mesma coisa. Ou o problema pode ser, eu preciso otimizar o salário dos meus empregados. Enfim, existem muitas questões para você resolver com os dados. E aí, depois que você define o seu problema, você vai atrás de obter esses dados. Então, assim, o que acontece muito também nas empresas é que, às vezes, o cara chega para mim e fala, eu preciso que você resolva esse problema aqui, ó. Você vai definir para quem que você vai dar crédito. Aí eu viro para ele e falo, tá bom, mas você tem os dados de crédito? Aí ele vai falar, não. Aí eu vou falar, mas eu preciso. Aí ele vai falar, então vamos procurar. Então a gente vai atrás. Aí às vezes tem, às vezes não tem. E se não tem, a gente precisa começar a gerar. Se tem, a gente vê como que a gente extrai. E aí a gente começa, depois de obter desses dados, a gente checa todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês, se a gente está dentro se a gente tem veracidade, se os dados estão ok, se está tudo certo.
A gente checa problemas de privacidade, por exemplo, que é o que está acontecendo muito agora com essa implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente numa empresa que trabalha com dados pessoais. A gente tem que ser muito cuidadoso e ver exatamente o que a gente está trabalhando. Depois disso, a gente começa a explorar os dados, e aí onde entra a parte um pouco mais técnica, né, que você precisa de um conhecimento, pelo menos teórico, do que você está fazendo, se você está fazendo um teste estatístico, que tipo de algoritmo você está fazendo. E a partir disso, depois de explorar os dados, você vê se faz sentido, se tem muito dado faltante, o que está acontecendo, você começa a modelar os dados. E essa parte de modelagem de dados é a parte mais importante para o cientista de dados, que é quando a gente vai começar a construção do nosso algoritmo. E por algoritmo, entendam que são vários passos que a gente vai programar num computador e vai falar, ó, eu quero que você faça isso. E aí você começa a dar os passos para o computador fazer. Ah, então eu quero que você leia a minha tabela. Eu quero que você exclua a tabela A. Eu quero que você faça uma média na tabela B. Então, assim, modelagem é basicamente isso, modelagem para algoritmo, né? Mandar o computador fazer alguns passos para você obter o resultado que você quer. E aí, depois disso, você pode ter diferentes respostas, né? E quando você obtém essas respostas, normalmente você precisa de alguém para fazer a validação. Ah, está fazendo sentido, não está fazendo sentido. E aí entra também essa parte de visualização, que é um outro profissional também que trabalha, pode ser o cientista, pode não ser, pode ser outra pessoa, que trabalha mais com a visualização. E a gente apresenta, vê se está fazendo sentido, e a partir daí a gente começa a tomar a nossa decisão. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei antes. Ah, eu não sei se eu vendo cerveja mais no inverno ou no verão. Vamos descobrir. A gente descobre que é no verão. Então, o que a gente vai fazer? Então, a partir daí, a gente toma uma decisão. Ah, então, nós vamos, sei lá, dar um desconto para a galera no verão e colocar uma cerveja nova no mercado. Vamos aproveitar o carnaval e vamos fazer isso. O que eu já vi acontecer bastante. Então, a partir desses dados, a gente consegue tomar decisões que vão gerar lucro para a empresa. Às vezes o resultado não é nem financeiro, tá? Você não vai ter um resultado financeiro, mas você vai conseguir otimizar o seu processo dentro do seu local de trabalho, que vai te dar muito menos dor de cabeça do que você está fazendo. E aí eu estou falando aqui de carreira, de quem faz o quê, como que acontece, e aí eu trago aqui para vocês os 3 pontos principais de carreira com foco de dados, assim, que é o que está mais em alta. Para não falar principal, é o que está mais em alta, que é o engenheiro de dados, o cientista de dados e o analista de dados. O engenheiro de dados é uma pessoa extremamente técnica, que formado, sei lá, em computação, em sistemas, alguma coisa, que é o cara que vai garantir a minha infraestrutura e a sustentabilidade do meu processo. Então, normalmente, lembra que eu falei para vocês que a gente tem vários passos que vêm desde a gente coletar o dado, colocar o dado em algum lugar e tudo mais? Então, esse cara, ele atua nessa ponta aí. Ele vai montar uma infraestrutura para mim, para conseguir pegar meu dado, para ser sustentável, para precisar desse dado todo a cada hora, ele vai garantir isso para mim. Ele garante essa qualidade de ponta a ponta. O cientista de dados é o cara meio que híbrido, ele está ali no meio. Ele consegue montar mais ou menos uma infraestrutura, mas a especialidade dele é modelagem. Então, o foco dele é desenvolver modelos preditivos, encontrar padrões nos dados, e é um profissional muito mais experimental do que rígido. Por exemplo, você tem essa liberdade de você sair testando diversos algoritmos, diversas técnicas, para você ver o que faz mais sentido ou não dentro do seu negócio. E existe uma pergunta. A grande diferença entre o cientista de dados e o analista de dados é essa pergunta. O cientista de dados, ele sempre vai responder a pergunta, o que pode acontecer? Então, baseado em todos os dados que eu tenho até agora, em todas as minhas análises, o que pode acontecer? E o analista de dados é o contrário. Ele é um cara que ele vai olhar mais para trás. Ele vai olhar para trás, vai fazer um relatório e vai falar, ó, aconteceu isso, isso, isso no passado. A partir disso, o que nós vamos fazer? Então, a pergunta dele é o que aconteceu. Ele é especialista em fazer, como eu falei, esses relatórios, que são alguns painéis cheios de métricas. A gente vê alguns números, por exemplo, a gente vê lá faturamento, a gente vê, sei lá, se você está numa empresa menor, você vê o faturamento, quanto a gente está gastando de funcionário, quanto a gente gasta de luz, quanto a gente gasta de internet, você vê
alguns que a gente chama de KPIs, né, que são alguns indicadores que medem a eficiência do seu negócio. Então, por exemplo, eu estou pagando muito para um cara que está trabalhando muito pouco. O que eu vou fazer com ele? Eu vou alocar em outro lugar? Eu vou contratar um outro cara por menos? Você consegue tomar alguns tipos de decisões rápidas no negócio, baseado nesses relatórios. E aqui eu trago algumas competências. Lógico que nada é limitado. Eu conheço muitos cientistas de dados que eles têm todas essas competências, e muitos deles têm uma parte dessas competências, que é o caso da maioria deles. Então, quando você é um cientista de dados... André, Oi? só um minutinho, desculpa te interromper, você pode se estender, viu? Porque a palestrante do próximo horário, ela cancelou. Então, pode ficar à vontade de se estender no assunto, tudo bem? Obrigada. Tá ótimo, imagina. Bom, continuando então, gente. Então, esse profissional, ele pode ter um pouco dessa parte de programação, que é essa parte amarelinha, né, hacking code. Então, você vai ter uma parte de programação que você vai pegar o dado correto, vai conseguir preparar, vai ter essa governança de dados. E por governança, eu quero dizer como que você toma conta do dado como um ativo que é muito valioso para a sua companhia. E também alguma linguagem. Por exemplo, a SQL é uma linguagem de programação que ela é mais rígida, que é trabalhada em banco de dados, então você tem que ter um pouco dessas experimentações. Também entender um pouco do mercado, né? Então a gente tem que saber questionar, entender do que a gente está trabalhando. Eu, por exemplo, eu não bebo cerveja. Eu não conhecia muito o mercado da cerveja antes de eu começar a trabalhar na Ambev. Então eu tive que entender muito e fazer visitas e saber que tipo de cerveja é qual para eu conseguir fazer as perguntas corretas. Porque no final das contas é isso que importa, você tem que saber responder a essas perguntas. E também definir, como eu estava falando para vocês, às vezes a gente vê, por exemplo, um painel numa empresa que fala, meu faturamento é tanto, meu gasto é tanto. Você tem que saber definir algumas métricas que importam para a sua empresa. Então, eu vou aumentar meu faturamento, mas para eu aumentar meu faturamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o quê? Eu preciso aumentar o quê? E a parte de estatística, né? Então, você tem um conhecimento um pouco mais avançado de matemática e de design, que é a parte de desenhar mesmo, pegar uma folha e começar a desenhar. Eu vou fazer isso aqui, vou responder essa pergunta, e para isso eu vou usar esses dados, essa metodologia, e assim, assado. E a parte de modelagem. Lógico que a gente hoje trabalha com algumas linguagens de programação que são mais explícitas, e existem algumas empresas, eu dou o exemplo aqui de uma que eu já usei, que é a Microsoft, que tem uma programação que é mais, chama drag and drop. Você arrasta algumas caixinhas e você consegue trabalhar sem você precisar programar explicitamente. Então, mesmo que você não tenha muito conhecimento em programação, ou no método, ou nos dados, você consegue ir aos poucos utilizando esse tipo de software. E aí, como eu falei para vocês que existe um leque muito grande de profissionais de dados, eu trouxe um pouco da estrutura da diretoria dentro da Ambev, como ela funciona. Na Ambev a gente tem esses cargos aqui, a gente começa com os managers, né, que são pessoas que já foram técnicas e hoje são nossos chefes, assim, então eles tomam conta da gente, fazem toda essa gestão de pessoas e da nossa carreira, e tem um pensamento mais estratégico. Esse ano a gente vai trabalhar com essa tecnologia para tentar gerar algum lucro voltado para XYZ, enfim, eles têm toda essa visão mais gerencial que a gente não tem. Falando da parte mais técnica, a gente tem engenheiros de dados, que são os que eu falei para vocês, que é o que está bem na pontinha ali, que começa a preparar os dados, a modelar, tem toda essa parte de Big Data. O cientista de dados, que é o que mexe mais com estatística, inteligência artificial e machine learning, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o analista de dados, que muitas empresas são chamadas de business intelligence, que é a pessoa que vai responder aquela pergunta lá, o que aconteceu, e vai gerar todos os relatórios, os reportes, fazer visualizações, para conseguir responder algumas perguntas e também tomar algumas decisões baseadas no que aconteceu. E aí a gente tem papéis mais, o que eu chamo de híbridos, que estão entre essa parte mais técnica do cientista de dados e a parte que do negócio. E quando eu digo negócio, são as pessoas que já trabalham naquela área da empresa há muito tempo. Então, por exemplo,
a minha área é a área de financeiro. Então, antes da gente implementar essa estrutura de Advanced Analytics, já tinha muita gente tomando decisão na parte de financeiro lá. Então, essas pessoas são parte do negócio, são as pessoas que têm que trabalhar do lado do cientista de dados para você conseguir responder e perguntar. E aí, existem esses dois papéis aqui, que é o Analytics Translator. Analytics Translator é um nome que foi cunhado pela Gartner, que é uma consultoria também em dados, e é um cara que faz essa interface entre o negócio e a parte técnica. Então, por exemplo, um cara lá do negócio chega para o Analytics Translator e fala, eu quero um algoritmo assim assado. O Analytics Translator ele vai conversar comigo e vai falar, o que dá para fazer? E aí ele volta e fala para o cara do negócio, ele fica meio que ali no meio, gerindo o projeto e vendo o que precisa, quanto tempo vai demorar e tudo mais. E na outra ponta, a gente tem os innovators, que são pessoas que mexem com novas tecnologias, mas eles não são pessoas técnicas. Eles mexem com startups, eles tentam achar novas soluções fora da companhia que eles trabalham, fora da Ambev, para trazer para dentro e melhorar todo o nosso fluxo de trabalho. Então, são pessoas que, por exemplo, um exemplo muito interessante do que aconteceu de um innovator que trabalhou comigo, ele achou um cara que ele fazia uma filmagem imersiva dentro da cervejaria. Então, foi o cara lá fazer a filmagem imersiva, e aí eles começaram a fazer um treinamento remoto por conta desse tipo de filmagem e como ele conseguia pegar todo esse processo. Então, ele conseguiu otimizar essa parte de processo. Mas eles não são técnicos, eles não trabalham necessariamente com dados, você pode trabalhar, mas não necessariamente, e sempre trazendo novas tecnologias para dentro de casa. Eu trouxe algumas ferramentas também, porque assim, eu fico falando que a gente faz isso e faz aquilo, e no final das contas a gente só quer ver e saber o que é, né? Eu lembro que comigo era assim também, às vezes eu vi alguma coisa na internet e não entendia, e eu fui entender só quando eu fui trabalhar. Então, como eu falei para vocês, vamos voltar naquela figurinha lá, que é dados, informação, depois conhecimento, insights, tudo mais. Na parte de dados, a gente precisa garantir que os nossos dados eles estejam bem armazenados, que eles estejam sustentáveis para a gente conseguir fazer qualquer tipo de consulta. Então, se eu quiser ir no meu sistema e falar, eu quero saber quanto a pessoa A comprou em janeiro, ele tem que estar lá esse dado para mim. Então, a gente armazena os dados no que a gente chama de data lake, eu sei que é estranho, mas chama ou data lake ou data warehouse, e a gente armazena, são nuvens, são arquivos em nuvens, e a gente usa tipo uma telinha dessa aqui mesmo para a gente fazer as nossas consultas. Essa aqui é a linguagem SQL, que eu mencionei antes. É uma linguagem bem estruturada de consulta, você coloca aqui exatamente o que você quer ver, ele retorna uma tabelinha para você. E aí, quando eu falo em Big Data, quando eu vou dar uma olhada nessas tabelas, elas têm bilhões de linhas. E elas têm bilhões de linhas todos os dias. E é por isso que é importante você garantir a sustentabilidade desses dados. O engenheiro de dados ele vai garantir para mim, eu preciso que essas linhas, essas bilhões de linhas, cheguem para mim todo dia para eu conseguir fazer a minha análise. A parte de modelagem, que eu falei para vocês que é a parte que é mais referência assim, para cientistas de dados, é a parte que a gente chama, né, de programação e juntando um pouco ali com modelagem estatística. Então, o que a gente usa? A gente usa uma interface dessa aqui, que a gente chama de notebook, e desenvolve em qualquer determinada linguagem que você seja mais próximo, ou como eu mencionei, existem alguns programas que você consegue arrastar, você segura e arrasta, e você vai construindo o seu fluxo de ciência de dados com caixinhas. Então, essa linguagem, por exemplo, aqui é a linguagem Python, que é muito utilizada, não sei se algum de vocês é da área de dados, se já utilizou, se não, depois vocês me contam, e a gente utiliza isso. Então, assim, para muitos dados, a gente tem diversas, o que se chama de frameworks, diversas ferramentas que ajudam a gente a abrir e manipular esses dados, que imagina, não sei se algum de vocês já tentou abrir um Excel com mais de 1 milhão de linhas. Seu computador trava. E aqui é igual para a gente também, dependendo, o computador trava. Então, a gente precisa de vários aplicativos trabalhando no background, assim, para a gente conseguir puxar esses dados e tudo mais. E aí, quando a gente
consegue puxar esses dados e ver que está tudo ok, a gente começa a fazer a modelagem, os algoritmos, como eu mencionei para vocês, aqueles passos. Eu preciso que você trace esse gráfico assim, assim, assado, eu preciso que você exclua a coluna A, B e C e tudo mais. E aí, a parte final Isso aqui é um fluxo bem rápido, tá, gente? Existem N coisas que podem ser feitas, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente não ficar imaginando o que dá para ser feito. Então, a gente tem essa ferramenta aqui para visualização que chama Power BI, é uma ferramenta, inclusive, gratuita da Microsoft, que vocês podem utilizar se vocês tiverem interesse. É uma ferramenta bem fácil de usar. Ela é drag and drop, como eu falei, você carrega os dados e você começa a arrastar, você pode carregar desde 5 linhas aí dentro de um Excel até bilhões, e você consegue fazer esses gráficos que eles são totalmente interligados. Então, se você clicar em algum dos gráficos, eles vão mudando aqui, dependendo do que você quer. Então, você pode filtrar aqui, por exemplo, nesse campo Jurisdiction, você pode selecionar só Bahamas, e aí ele vai se adaptando exatamente com o que você quer. Claro que existem pessoas que fazem visualização com programação explícita, e existem outros programas. Isso aqui é só um exemplo do que a gente consegue fazer, tá? E aí, a parte que eu queria mostrar para vocês mesmo, que é a minha rotina, que é o que eu faço todo dia, que é um pouco de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, não sei vocês, mas quando eu ouvia esse nome, eu sempre via um robozinho na minha cabeça e falava, os robôs vão tomar conta do mundo e tudo mais. Mas, na verdade, a inteligência artificial é uma maneira que a gente fez com que as máquinas aprendessem a performar tarefas como seres humanos. Então, por exemplo, a inteligência artificial, e mais assim no nicho de machine learning mesmo, a inteligência artificial é um campo gigantesco que a gente nem descobriu tudo que é possível ainda. Mas esses computadores, eles conseguem ser treinados assim, a partir de programação para processar essas quantidades de dados e aprender com eles e tomar decisão. Então, assim, um pouquinho do que a gente faz hoje, pelo menos do meu trabalho, é a parte de machine learning. Machine learning, em português, é o aprendizado de máquina. E é como eu falei para vocês, a gente joga um monte de dados lá no computador e fala, aprende aí, fica aprendendo. Quando você estiver pronto, eu preciso que você me dê uma resposta. Então, ele vai aprender com experiência, assim como nós. Então, um exemplo muito básico que eu posso dar para vocês é o seguinte. Se eu começar a dar uma sequência de números, eu quero que vocês acertem aí com vocês qual seria o próximo. Então, se eu começar 3, 6, 9, 12, qual seria o próximo número? Pela experiência que você aprendeu de 3, 6, 9, 12. A parte mais fácil seria 15. Óbvio, 15, certa resposta. Então, é assim que o algoritmo vai aprender. Você vai dar um tanto de dados lá para ele, e ele vai aprender pelo histórico do cliente. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com a parte de finanças, como eu falei, e muitas vezes a gente tem que dar crédito para o cliente. Então, se eu vejo lá um cliente que durante um ano ele me pagou em dia, não atrasou, me pagou antecipado, qual que é a aproximação que eu vou fazer para ele? Óbvio, eu vou dar crédito para ele. Agora, eu vejo um cliente que ele não me paga, ele fica inadimplente por mais de um mês, sempre fica reclamando, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o crédito dele. Então, é basicamente, assim, muito por cima, isso que um algoritmo faz. Ele busca esses padrões e tenta tirar conclusões como nós, seres humanos. A gente fornece esses exemplos, o que a gente chama de histórico, e a máquina aprende sem a gente precisar falar, olha, eu preciso que você olhe isso e aquilo para tomar essa decisão. E aí eu trouxe alguns exemplos do que já foi feito, não necessariamente na Ambev, eu trouxe alguma coisa da Ambev, mas algumas coisas que foram feitas no mundo, que são muito interessantes. Então, por exemplo, a Moorfields é um hospital dos Estados Unidos que tem essa parte de ciência de dados. Então, o que eles fizeram? Eles têm uma base de dados muito extensa em doenças oculares, né, doenças do olho. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver algoritmos em cima dessas figuras, né, dessas imagens, e eles notaram que tinha um padrão. Então, determinada figura, se o olho apresentava uma mancha, sei lá, do lado esquerdo,
ele teria uma probabilidade de ficar cego em até 10 anos, isso é um exemplo. Então, eles começaram a acertar muito mais diagnósticos e fazer muito antes. Então, imaginem que uma pessoa que poderia ficar cega porque não sabia o diagnóstico, agora ela não precisa mais, ela pode fazer um tratamento, entendeu? Então, é isso que é muito empolgante na nossa área. Você conseguir gerar um resultado, uma aplicação, e, assim, tanto para a minha área, que é o que eu trabalho com finanças e cerveja, mas imagina isso quando é aplicado num âmbito muito maior, né? Na saúde, por exemplo. Existem N empresas que trabalham com detecção precoce de câncer também. Até agora, para o Covid, é um exemplo muito bom, o pessoal fazendo esses testes e mostrando esses painéis das médias móveis, né, das mortes e das infecções por dia, você consegue tomar uma decisão em cima disso, e mesmo alguns testes de Covid foram desenvolvidos em cima de inteligência artificial. Então, é muito interessante. Outra coisa que está presente no nosso dia a dia, que a gente nem sabe, que é tão, assim, natural para a gente, são os sistemas de recomendação. Então, por exemplo, Netflix. A maioria aqui provavelmente tem Netflix, e tudo que você vê lá, depois que você assiste um determinado seriado, um determinado filme, é o algoritmo da Netflix falando, você assistiu esse filme, então provavelmente você vai gostar desse. Então, ele te dá um rating lá, ele te dá de 0 a 100%, né? 99% indicado que você vai gostar desse. Então, é baseado no seu gosto. Ele tem um mapa da sua persona lá dentro da base deles, falando, a pessoa X gosta disso, disso, disso. O que a gente vai recomendar para ela? A nível de pessoa mesmo. Então, é muito interessante essa parte de sistema de recomendação. E não só na Netflix, né, gente? Quem nunca falou perto do telefone que queria, sei lá, um tênis novo, e aí começou a aparecer tênis para você no conteúdo que é pago, né? Outra parte muito interessante é a parte de esportes. Quem lembra o que aconteceu na Copa de 2014? Alguém se arrisca aí a lembrar? Pode falar. Foi o vergonhoso 7-1. Quem não lembra do vergonhoso 7-1, né, gente? E vocês sabem como que eles conseguiram esse 7-1? Pode parecer que é puxando sardinha, mas eles conseguiram isso por ciência de dados. Existem muitas empresas no mundo hoje que são relacionadas a Sports Analytics, que eles chamam, que eles identificam o problema e eles propõem soluções para otimizar a performance do time. Então, por exemplo, o cara sabe que o lateral direito ele só puxa a bola num determinado jeito. O que eu tenho que fazer para roubar a bola dele e fazer gol? Basicamente isso, eu não entendo muito de futebol, mas assistindo esses vídeos eu entendi o que era. Eles analisam essas situações de jogos, né, as trocas de passos, se o goleiro defende de uma maneira X ou Y, e até os chutes dos gols, para eles descobrirem esses detalhes e fornecer de insumo para os treinadores aproveitarem e treinarem os jogadores. E também essa parte de política que é muito importante, teve um pessoal que fez esse projeto de chama Serenata de Amor, que é inteligência artificial para o controle social da administração pública. Ou seja, a gente consegue ver todos os gastos dos deputados e tudo mais. E aí esse grupo de pessoas, eu não sei quem são, eu vi na internet a reportagem, eles conseguiram comparar todas as notas fiscais, né, e ver quem estava gastando mais ou menos e no quê, e conseguir pedir reembolso para a Câmara. E eles conseguiram, se eu não me engano, em 2018, devolver esses 378 mil, o que é muito importante, né, para as nossas políticas públicas, né, esse controle de gasto. Então, imagina que isso pode ser feito em qualquer lugar. É muito interessante. E aí, eu trouxe para vocês também, para finalizar aqui, alguns projetos que eu fiz na Ambev como cientista de dados, né? Quando eu entrei na Ambev, era para eu ser cientista de dados da parte de logística e supply. Logística envolvendo essa parte toda de caminhão, entrega de bebida, e supply envolvendo toda a parte de cervejaria. Então, o meu primeiro projeto que eu desenvolvi foi o projeto que a gente chamava de Safety, que era um algoritmo para prever se ia acontecer acidente
nas estradas e onde. Então, a gente tinha todos os dados disponíveis, para isso, a gente tinha exatamente a rota do caminhão, até os produtos que o motorista carregava, a gente tinha o perfil do motorista, a gente tinha dados, por exemplo, se o caminhão, onde ele brecava, se ele acelerava mais, e toda a parte de mapa também para saber exatamente onde que ia acontecer acidente. E esse algoritmo foi baseado em um outro que era para saber se ia acontecer algum tipo de acidente dentro da fábrica de cerveja mesmo, dentro da cervejaria. E, inclusive, esse primeiro, para saber se ia acontecer algum tipo de acidente dentro da cervejaria, ele virou um algoritmo open source que é utilizado por várias empresas hoje. E esse do safety, ele ainda continua, esse das estradas, ele ainda continua, e ele tinha um acerto ali de mais ou menos 70%. Então, o algoritmo dava um resultado assim, vai acontecer esse acidente, tomem cuidado. E aí a gente entrava em ação e falava para as pessoas responsáveis. Outro projeto que eu participei também foi a parte de manutenção preditiva. Como eu falei para vocês no começo da palestra, é muito comum hoje a gente ter a internet das coisas, né? Então, a gente tem muitas máquinas que geram muitos dados para a gente. E, principalmente dentro de uma fábrica, a gente tem que saber quando uma máquina vai quebrar ou falhar, enfim. E aí, baseado em todos esses dados, a gente conseguiu construir um algoritmo que falava exatamente, não exatamente o dia, mas falava a probabilidade, né? Porque a gente sempre trabalha com probabilidade dentro desse campo. A gente falava a probabilidade dessa máquina quebrar é maior. Então, tome a seguinte providência, ou limpa a máquina, ou troca essa peça e tudo mais. Então, foi um projeto bem bacana que a gente desenvolveu também. Enquanto eu estava trabalhando nessa parte de logística e supply, teve esse outro projeto que a gente chamou de Sensory, que era para avaliar a qualidade da cerveja. Então, assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas toda vez que a gente faz uma cerveja, a gente pega uma amostra dela e manda para um painel de degustadores, que são pessoas que vão tomar a cerveja e vão avaliar o gosto, o cheiro e tudo mais, e vão falar, essa cerveja tá boa, essa cerveja tá ruim. Descarta todo o lote, e aí o lote é descartado. E então a gente desenvolveu um algoritmo para saber exatamente que tipo de... o que estava influenciando para a cerveja ser boa ou ruim. Então, por exemplo, se a cerveja é muito... por exemplo, falando por marca, se a Brahma ela tem um amargor muito forte, ela está inadequada, então a gente tem que jogar. Então, onde a gente pode controlar esse amargor? Então, a gente desenvolveu isso para várias marcas de cerveja e está rodando até hoje esse projeto. E, finalmente, o projeto que eu falei para vocês no começo, que foi o projeto que saiu na Forbes, o ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar no Vale do Silício com a Ambev. Eles escolheram alguns projetos do mundo inteiro, porque a Ambev é uma empresa global, né? Então eles escolheram alguns projetos do mundo inteiro. O meu foi um deles, e eles proporcionaram para a gente 3 meses de imersão no Vale do Silício para o desenvolvimento e a incubadora de projetos. Então, assim, a incubadora funciona assim. Não sei se vocês já ouviram falar em incubadora de startup, que é um local que você vai desenvolver o seu projeto ou a sua empresa de uma maneira muito mais rápida do que seria naturalmente. Então, esse tipo de projeto que a gente foi desenvolver lá, a gente desenvolveu em 2 meses, o que levaria anos para a gente fazer. Então, eu desenvolvi um algoritmo relativo à política de crédito da Ambev. Então, hoje eu sou responsável por esse setor de atribuição de crédito. Então, eu desenvolvi um algoritmo que foi diferente, que é um algoritmo que a gente chama de algoritmo combinado, que a gente consegue prever se o cliente é bom ou mal pagador, a gente consegue prever o crédito e consegue prever o prazo do cliente. Então, é um algoritmo combinado com essas três variáveis. E eles têm 98% de acerto. Então, toda vez que eu prevejo para quem que eu vou dar o crédito ou não, eu acerto em 98% das vezes. Então, e como que a ciência da informação dialoga com a ciência de dados, né? Isso foi muito importante para minha carreira, porque quando eu entrei no mestrado em ciência da informação, um tempo atrás, eu comecei a ver muito paralelo com o que eu fazia, com o que eu estudava na faculdade em matemática. E eu caí bem num grupo de pesquisa com um viés extremamente quantitativo, que é a parte de bibliometria.
Então, eu trabalhava um pouco com organização do conhecimento, ainda trabalho, mas muito mais focada com a parte de bibliometria e análise de domínio. Então, eu já comecei nessa parte, como eu já tinha o pé lá na matemática, eu comecei nessa parte, e aí eu comecei a me interessar por ciência de dados e eu comecei a ver muito mais paralelos entre os dois, tanto em sistemas de organização de conhecimento, até mesmo a própria bibliometria, porque eu já conseguia fazer algumas análises estatísticas e estudar alguns nomes, algumas leis, a de lógica, por exemplo, Bradford, e eu falava, eu acho que eu consigo fazer muito mais com o meu viés quantitativo aqui. E aí, eu trago até uma fala da Bates, que é muito interessante, que fala que essa experiência nossa como profissionais da informação, ela é ignorada, porque muitas pessoas, elas gastam muita grana tentando saber o que a gente já sabe, o que a ciência da informação já sabe. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi muito engraçado, porque eles falavam, mas você fez doutorado em quê? Eu falava, ciência da informação, mas o que é isso? E aí eu tentava explicar mais ou menos o que era, eu explicava um pouco do meu viés, um pouco da outra parte. Eu não sou bibliotecária, então eu não tenho essa fala, mas eu tentava explicar e eu falava, mas isso aqui eu já vi em algum lugar. Então, foi aí que eu comecei a ver que eu poderia trabalhar numa parte que fosse híbrida, assim, que eu como profissional da informação, conseguiria trabalhar na área de dados. E aí, voltando um pouco mais para a raiz, né, para o pessoal bibliotecário mesmo, se vocês quiserem trabalhar, como eu estou falando, vocês não precisam ser especialista em nenhuma técnica muito avançada ou programação avançada para trabalhar nesse leque gigante que é como um profissional de dados. Existem, assim, muitos lugares que você pode trabalhar, obviamente, não estou excluindo quem quer trabalhar com essa parte, mas, por exemplo, daria para bibliotecários trabalharem com controle de qualidade, com LGPD, não sei se vocês estudam LGPD ou não, mas é uma lei que está entrando em vigor agora no Brasil, que tende a proteger o usuário, né, dessa parte de vazamento de dados e tudo mais. Seria interessante, porque assim, eu vejo pela Ambev, tá? A experiência que eu tenho é dentro da Ambev, não posso falar por outras empresas, mas eu sinto que, por exemplo, se eu tivesse um profissional da informação, seja bibliotecário ou não, esse cara ia me ajudar muito a organizar o que não está organizado até agora, o que eu tive todo o trabalho para organizar. Então, por exemplo, a gente não tem uma preservação de dados, a gente não tem essa organização de documentos, e seria muito interessante ter um profissional mais voltado para essa área, não só um profissional técnico. E aí que entra essa parte do bibliotecário de dados, que é uma profissão que está ascendendo agora. Eu já ouvi várias pessoas falarem que é um profissional que tem esse papel crítico no que a gente chama de ciência de dados, né, nesse ecossistema, que é garantir esses dados disponíveis, compreensíveis, acessíveis e reutilizáveis. E o melhor é que esse bibliotecário de dados, como ele já é especialista nesse domínio, consegue ajudar o pesquisador, seja o técnico ou o pesquisador que trabalha realmente na ponta, com essas necessidades, inclusive com curadoria. E aí eu listo algumas das possibilidades que seriam possíveis como bibliotecário de dados está fazendo. Então, por exemplo, aqui a coleta, preservação, curadoria, governança, a parte de LGPD, que eu mencionei para vocês, toda essa parte de visualização, suporte, avaliação, referência, citação, e o principal que eu acho que é o treinamento em alfabetização de dados, que a gente não tem. Então, tudo que a gente sabe, a gente teve que aprender, assim, pelo menos eu. Eu já tive uma base um pouco maior por conta da minha pós-graduação, mas muita gente lá dentro não tem essa alfabetização, não sabe nem organizar um documento em pasta. Então, eu acho que viria muito ao encontro essa parte do bibliotecário de dados. Que nada mais é também dessa extensão do bibliotecário acadêmico, que a gente já conhece, mas que se encaixa com mais essas necessidades e essas novas políticas. Eu acho muito interessante essa parte do bibliotecário de dados, e eu acho que a gente teria que ter uma pessoa dessa trabalhando lado a lado, porque, assim,
É imprescindível uma pessoa que saiba pelo menos a organização básica. E poderia passar para a gente todas essas habilidades que são muito importantes no gerenciamento e também no suporte à ciência de dados. Eu não sei se existe algum bibliotecário de dados ou se existe algum tipo de curso aqui no Brasil. Eu já vi muito fora do Brasil e está muito em alta. Inclusive, essa parte de Big Data e Data Science em bibliotecas,